Olá, como vai você? Você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno Martins. Eu estou aqui hoje neste projeto, dando o pontapé inicial desta nossa parceria com o sindicato, com o objetivo de quê? Com o objetivo de poder propiciar a você informações sobre a sua previdência, sobre o regime próprio de previdência, sobre a previdência do servidor público. Esse é o nosso objetivo aqui. Hoje nós vamos estar aqui falando de um tema muito importante, mas antes de tratar dele, eu gostaria de, além de dizer meu nome, convidar você. Você está vendo aí na tela, tá? Você está vendo aí meu Facebook, você está vendo aí o nosso site está aqui, ó. Nosso site está aqui no cantinho, tá? Você está vendo aqui o meu Facebook e você vai ver no final, na última tela, na tela de agradecimento, os nossos e-mails, tá? E esses e-mails estão à disposição de vocês para que vocês possam trocar informações conosco. É óbvio que se o seu questionamento vai ser feito ao sindicato, se você tem algum questionamento a ser enviado para o sindicato, use o e-mail direto, porque ele será respondido por nós, por intermédio do sindicato. Agora, se você quiser trocar informações, mandar coisa nova, ter informações sobre o regime próprio, tá aí os nossos e-mails à disposição, tá aí o nosso Facebook, tá aí o nosso site. Fique à vontade para pesquisar, fique à vontade para desfrutar de tudo aquilo que nós oferecemos a vocês em termos de previdência do servidor público, ok? Mas vamos lá, vamos iniciar falando do tema de hoje. Nosso tema hoje é aposentadoria do servidor com deficiência, né? O que acontece? O servidor público, cada vez mais, ou melhor, os concursos públicos hoje, cada vez mais, eles têm respeitado a previsão constitucional de estabelecer limites mínimos, tá? Limites mínimos, cotas mesmo, de pessoas com deficiência. E é cada vez mais comum o ingresso de pessoas nessa condição no âmbito do serviço público. E aí surge aquela dúvida, como fica a questão que envolve a aposentadoria desta pessoa? Como fica a questão que trata da inativação desta pessoa? Para a gente poder responder essa pergunta, nós temos que começar relembrando aos senhores o que diz a nossa Constituição Federal. Hoje, a Constituição Federal autoriza a aposentadoria especial do servidor com deficiência? Autoriza, onde? Lá no parágrafo 4º do artigo 40, onde está estabelecido o quê? Onde está estabelecido que, regra geral, não é possível que os servidores públicos tenham requisitos e critérios de aposentadoria diferentes daqueles que a Constituição estabelece lá no seu parágrafo 1º, tá? Então, o que está lá são as regras gerais e não podem ser modificadas. Os servidores do Brasil inteiro, uma vez instituído o seu regime próprio, eles devem se aposentar por essas regras, tá? Essa é a obrigação em geral para todos. Ocorre que o parágrafo 4º também excepciona três hipóteses, dizendo o quê? Dizendo que leis complementares poderão instituir critérios e requisitos diferenciados nos seguintes casos. Vamos lá. Primeiro caso. Portadores de deficiência, ou seja, servidores portadores de deficiência. Temos aí atividade de risco, temos aí atividades exercidas sob condições que prejudicam a saúde ou a integridade física, mas não é essa a nossa discussão aqui. A nossa discussão está no inciso 1º. Poxa, Bruno, então que legal, né? Se tem esta previsão no inciso 1º, eu já estou garantido. É isso mesmo, Bruno? Não, não é isso mesmo. Por quê? Porque o parágrafo 4º, ele nos diz de forma clara, que leis complementares, vou sublinhar aqui para você, ó, leis complementares, tá? Leis complementares é que vão ser responsáveis
pela fixação desses requisitos, vamos apagar, né? Desses requisitos diferenciados. Então, se não houver lei, não tem como fazer, ok? Beleza, então eu vou fazer pressão no meu prefeito, no meu governador, no seu caso aí, né? O pessoal de Minas Gerais vai fazer pressão no governador para sair a lei. Pode fazer isso? Se você olhar só a Constituição Federal, no momento em que ela regula a competência para legislar sobre previdência, você, em tese, estaria correto. Por quê? Porque ao regular esta competência, o que nos diz a Constituição Federal? Ela é bem clara ao afirmar que a competência para legislar sobre previdência, ela é concorrente, ou seja, cabe à União editar normas gerais e cabe aos entes federados as normas locais. Contudo, se a União for omissa, os estados podem sim fazer as normas gerais e quando sair a norma da União, aquilo que for conflitante é considerado revogado ou é considerado inconstitucional na legislação estadual, ok? Beleza, então com base nesse argumento nós podemos fazer. Podemos? Não, não podemos. Por quê? Porque existe uma lei federal, a Lei 9.717 de 98, que no parágrafo único do artigo 5º estabelece que é proibido conceder aposentadorias especiais até que seja editada uma lei complementar federal. Ou seja, esta lei aqui, ela impede estados e municípios de conceder aposentadoria especial. Ora, se ela está impedindo de conceder aposentadoria especial, é óbvio que o quê? Que ela também está impedindo que se regule o assunto, não é isso? Então, os estados estão atrelados. Poxa, Bruno, mas como é que uma lei fica contrariando a Constituição? Ela é, então, inconstitucional, não é isso? Realmente, ela é inconstitucional. Em que pese existirem uma série de discussões, o próprio Ministério da Previdência hoje, que tem poder normativo, né, sobre os entes federados, né, ele orienta, ele diz como deve ser cumprida a norma, ele defende que não há inconstitucionalidade. Ele defende que o STF já também tem essa posição. Isso não é bem claro, tá? Isso não é bem claro. O STF se manifestou, sim, sobre a competência para editar lei complementar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas ele não disse que a 9717 é constitucional, que pode se proibir. Ele só disse que cabe ao presidente da República editar ou suprir a omissão sobre a lei geral, tá? Então, mas ele defende essa tese. O que importa é o seguinte: existe no âmbito do regime próprio um documento chamado Certificado de Regularidade Previdenciária. Que documento é esse? Vocês já ouviram falar em certidão negativa? Claro, quem trabalha no judiciário, Bruno, só ouve falar em certidão negativa, não é isso? Pois é, o CRP é a certidão negativa dos entes federados, tá? Os entes federados, eles são obrigados a apresentar esse certificado de regularidade previdenciária toda vez em que eles vão fazer convênios, em que eles vão fazer contratos com a União para receber recursos federais. E se ele não tiver esse certificado, ele vai receber esse recurso, Bruno? Não, ele não vai receber o recurso. O único recurso que ele vai receber são os chamados recursos obrigatórios, aqueles convênios que são feitos com bancos federais, convênios para construções, convênios para obras, esses que são chamados recursos voluntários, não vão acontecer, tá? Então, o que acontece? É óbvio que o ente federado está preocupado com esse certificado. E lá na hora de estabelecer os requisitos para a emissão desse certificado, o que a União fez? Colocou que um dos requisitos é o cumprimento desta determinação contida na Lei 9717. Por isso que os estados e os municípios não editam a norma, tá? Bom, Bruno, então como é que se resolve esse problema? Como é que está se resolvendo esse problema hoje? Hoje está se resolvendo esse problema por intermédio de quê? Por intermédio da apresentação de mandados de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, tá? Então, nós temos a súmula vinculante 33, Bruno. Posso aplicar ela? Não. A súmula vinculante 33, ela é específica, ela faz remissão expressa ao inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40. Então, como o servidor com deficiência está autorizado
a concessão do benefício pelo inciso 1º, ele não pode fazer uso da súmula vinculante. Então, primeiro ele vai ao judiciário via mandado de injunção, né? E aí as entidades representativas também têm legitimidade. Lembrando que hoje o Supremo tem se posicionado na necessidade, eu tenho reconhecido a necessidade de que primeiro se faça o requerimento administrativo para que haja a negativa e só depois o mandado de injunção. E aí sim, no mandado de injunção, o que o Supremo faz? O Supremo dá uma decisão dizendo, olha, diante da omissão da União na elaboração da legislação federal, eu determino que o pedido de aposentadoria deste servidor com deficiência seja analisado com base na legislação que rege esse benefício onde? Lá no regime geral. É a Lei Complementar 142 de 2013. Lei Complementar 142 de 2013. Aqui tem um mandado de injunção, o 3322. Existem vários outros, tá? Existem vários outros que estão tratando do tema. O número de mandados de injunção nesse aspecto aqui, ou na questão que envolve a aposentadoria do servidor com deficiência, ele é tão grande, mas tão grande, que hoje o Supremo já estuda e já discute a possibilidade de incluir também o inciso 1º, onde? Na súmula vinculante 33. Por quê? Porque acabaria de vez com os mandados de injunção, tá? Como eu disse para os senhores, existe uma gama muito grande de mandados, e num desses mandados, ou em vários desses, o que está acontecendo? Está se reconhecendo a legitimidade do presidente da República. Para quê? Para figurar no polo passivo, para ser o réu da ação, tá? E é com base nessas decisões, né, que dizem que a omissão pela elaboração da legislação é do governo federal, é do ente federado União, tá? E, por consequência, do Congresso Nacional, que se tem aquele entendimento que eu falei do Ministério da Previdência, no sentido de que só se aplica, vamos dizer assim, só se aplica, ou melhor, que a regra do parágrafo único é constitucional, que o Supremo teria reconhecido esta constitucionalidade. Não existe uma afetação direta, pelo menos a meu ver, tá? Existe até um dos mandados, ou alguns dos mandados, onde os ministros citam a Lei 9717 e falam da vedação que existe nela para estados e municípios editarem normas, mas nenhum deles diretamente enfrentou a questão, dizendo trata-se de vedação autorizada pela Constituição, ou trata-se de vedação afrontosa ao texto constitucional. Isso não existe, tá? Então, hoje, independente dessa discussão, a falta de lei, o caminho mais rápido para você resolver o problema é buscar, junto ao STF, a aplicação da Lei Complementar 142, tá? Bom, nós já falamos da obrigação de você impetrar o mandado de segurança. É obrigatório? É obrigatório. Por quê? Porque, como eu disse, a súmula vinculante 33 não se aplica aos servidores com deficiência, tá? Ela é exclusiva para o inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40. Por outro lado, é preciso que fique claro para você o seguinte: ganhei o mandado de injunção, Bruno, estou feliz da vida, porque agora eu vou me aposentar. É isso? Não é isso. Os mandados de injunção, eles não determinam que seja concedida a aposentadoria para o servidor. O que eles determinam é que o ente federado, no nosso caso, né, o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Poder Judiciário, faça o quê? Faça a análise do seu pedido de aposentadoria com base nas regras da Lei Complementar 142 de 2013. Então, você venceu só
a primeira batalha. Você ainda precisa o quê? Você ainda precisa demonstrar que estão preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar 142, tá? Se você não tiver preenchido esses requisitos, infelizmente, você não vai conseguir ter reconhecido o seu direito à aposentadoria, tá bom? Agora, vamos dar uma pincelada na Lei Complementar 142? Por que eu digo uma pincelada, né? Porque a gente não tem como esmiuçar ela aqui, mas nós podemos discutir alguns aspectos importantes para que você já tenha uma visão de como vai funcionar o seu pedido de aposentadoria especial, né? O seu pedido de aposentadoria especial enquanto servidor com deficiência, tá? E também para a gente ter uma noção do que pode acontecer depois da concessão do benefício em seu favor, tá bom? Vamos começar então relembrando ou repassando o conceito de pessoa com deficiência, inclusive previsto na lei, né? O que é pessoa com deficiência? Aquela que tem impedimento de longo prazo. O que é longo prazo, né? Hoje, todos os conceitos que se referem à expressão longo prazo estão classificando este período como um período superior a 2 anos, tá? Esse longo prazo, ou melhor, esses impedimentos, eles podem ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, vários aspectos que envolvem o ser humano estão aqui envolvidos também, estão aqui diretamente mencionados, né? Mas o mais importante, estes impedimentos, o que eles devem fazer, ou o que eles devem proporcionar de, vamos chamar de ruim, mas entendam bem como eu quero usar a expressão ruim, né? Eu quero usar a expressão, como aqui está no conceito, né? De barreiras, né? De impedimentos, como também está no conceito de dificuldades, tá? Então, estas situações, o que elas podem fazer, ou o que elas têm que fazer? Elas têm que obstruir, né? Ou levar a uma dificuldade do quê? Da participação desta pessoa, onde? Na sociedade. Em que condição? Em condições iguais a todos. Então, a pessoa com deficiência é aquela que, em razão de um impedimento desse, não consegue concorrer, e concorrer, por favor, entre aspas, né? Quando eu digo concorrer, eu quero dizer de estar vivendo em sociedade em igualdade de condições com todos os demais que estão no âmbito social. Então, este é o conceito de pessoa com deficiência, beleza? Se esta pessoa se enquadra neste conceito, ela vai ter direito à aposentadoria especial. Como será esta aposentadoria especial? Primeiro, vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição. E por que primeiro dela? Porque a Lei Complementar 142, ela traz duas possibilidades de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, vamos começar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Beleza, Bruno, vamos lá então. Se o cidadão é considerado como uma pessoa que porta uma deficiência grave, se ele for homem, ele vai se aposentar aos 25 anos de contribuição. Se for mulher, aos 20 anos de contribuição. Se a deficiência for moderada, aos 29 de contribuição. Se for mulher, 24. Se a deficiência for leve, aos 33 anos de contribuição o homem, aos 28 anos de contribuição a mulher. Lembrando o quê? Lembrando que todo esse tempo de contribuição tem que ser prestado nessas condições de deficiência. Então, são 25 anos de contribuição como servidor com deficiência considerada grave, tá? Como servidor com deficiência considerada grave, beleza? Beleza. Bruno, como é que vai definir se essa doença, ou melhor, desculpa, se essa deficiência é grave, moderada ou leve? Simples, simples não, né? Não é nada fácil, mas hoje, em âmbito de INSS, existe uma portaria interministerial que diz como é que se faz, né? Como é que se faz o quê?
a verificação desta situação. E, na verdade, o que nós temos aqui, senhores, é uma perícia biopsicossocial, eu poderia dizer para vocês. Por quê? Porque cabe ao perito fazer a avaliação em razão daquele conceito que nós vimos lá, sensorial, intelectual, física, mental, né? Fazer a avaliação de todos aqueles aspectos. E aí sim ele poder estabelecer, não, aqui estamos diante de um caso grave, aqui estamos diante de um caso moderado, aqui estamos diante de um caso leve. E aí sim ele promover, vamos dizer assim, a inativação, ou melhor, indicar em qual situação se daria a aposentadoria daquele servidor, tá? Ou melhor, no caso aqui, daquele segurado do INSS, ok? Vou voltar aqui um pouquinho, por quê? Porque você está vendo que aqui embaixo eu coloquei admite-se a conversão de tempo de contribuição de acordo com a gravidade. O que significa isso? Significa que eu posso ter começado com uma deficiência moderada, comecei a contribuir nessa condição, mas em razão da evolução do meu quadro, essa deficiência foi transformada em uma deficiência grave, né? Ela foi transformada em uma deficiência grave. E aí, o que vai acontecer? Está escrito aqui, ó, admite-se a conversão de tempo de contribuição de uma deficiência para a outra, tá? Existe uma tabela que diz, olha, ele ficou tanto tempo na moderada, depois no final ele está na grave, então vamos converter, né? E como é que é feita essa conversão? Vou vir aqui, ó, já para você já saber, depois a gente volta lá para tentar fazer, tá? O cálculo é feito de acordo com o grau em que mais houve contribuição. Então, imagina o seguinte, tá? Opa, tô avançando aqui, não é para avançar ainda, Bruno, calma, vamos lá. Imagine os senhores o seguinte, que eu contribuí durante 15 anos, tá? Durante 15 anos numa deficiência moderada. E estou contribuindo há 8 anos, tá? Há 8 anos como deficiente grave, ok? Eu quero saber se eu posso me aposentar. Como que eu vou fazer essa conversão? Eu vou converter 8 para 15. Quanto seriam, né, esses 8 anos, né? Ou quanto equivaleria estes 8 anos se eu fosse me aposentar numa deficiência moderada? E aí vai haver um acréscimo. E como é que é feita essa conversão? Como eu disse, existe lá um quadro, é mais ou menos como a conversão do tempo de contribuição na aposentadoria especial do regime geral, né? Na aposentadoria do 57. Aqui também existe o chamado fator de conversão, né? O fator de conversão, vou chamar ele de FC, que ele está lá previsto também nas regras que norteiam a aposentadoria do servidor, ou melhor, do segurado com deficiência. Tudo que eu estou falando aqui ainda em termos de INSS, mas que se aplicam a quem? Aos servidores, já vou dizer por que se aplicam, tá? Outra questão importante, tá? Admite-se o quê? Admite-se que você averbe tempo de contribuição como segurado especial, né? Ou como servidor com deficiência, né? Para não usar a expressão do regime geral de segurado especial, né? Como servidor com deficiência que você prestou em outro regime. Então imagina você o seguinte, eu fiz um concurso público e eu fui servidor do município, ok? Ok, então eu fiquei nesse período aqui vou botar aqui de 80 a 90 como servidor do município. Quando foi em 91, eu entrei no judiciário, tá? Estou usando números aleatórios. Se quiser, a gente pode subir aqui um pouquinho. Vamos subir aqui um pouquinho, tá? Vamos subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil, beleza? Então, eu fiquei de 2000 a 2010 no município. Quando foi em 2011, eu vim para o judiciário aqui em Minas, tá? Vim para o judiciário aqui em Minas. Então, eu quero averbar esse tempo. Aqui eu já era servidor com deficiência. Aqui eu já era servidor com deficiência. Eu posso averbar esse tempo? Pode, você pode averbar esse tempo sim, e ele será considerado como um tempo, vou chamar ele de tempo especial também, para efeitos de aposentadoria. Ele será sim um tempo especial para efeitos de aposentadoria. Bruno, mas e como é que eu faço para averbar esse tempo? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês.
Ainda não existe uma definição clara, tá? Ainda não está claro, por exemplo, se esse tempo tem que vir constando na certidão. O certo era isso, tá? É constar na certidão que nesse período aqui você era um servidor com deficiência e que a sua deficiência era grave, moderada ou leve, tá? O certo seria isso. Mas pode não acontecer. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer meios de prova, né? Você vai trazer a certidão normal e vai fazer a prova do período anterior da condição, ou melhor, vai provar que no período anterior você tinha a condição de servidor com deficiência, tá? Como é que você vai fazer essa prova? Você vai fazer essa prova por perícia. A própria perícia pode indicar que você sempre foi deficiente, por exemplo, né? Ou uma perícia particular ou a perícia oficial, beleza? Beleza, vamos lá. Aposentadoria por idade. No caso do homem, ele se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher aos 55 anos de idade, tá? Só que nesse caso aqui, só vai ser concedida a aposentadoria especial se ele comprovar que ele contribuiu por pelo menos 15 anos com servidor ou na condição de servidor com deficiência. É uma espécie de carência, tá? É uma espécie de carência que foi criada, ok? Bom, o que acontece? Bruno, como é que eu faço para aplicar essas regras no regime próprio? Aqui em Minas Gerais, no Poder Judiciário. Primeira coisa, mandado de injunção. Tá? Mandado de injunção. Esta é a primeira coisa. Ganhou o mandado de injunção, o que você vai fazer? Você vai entrar com o seu pedido. Ah, o Poder Judiciário aqui se embolou, Bruno e Ipseng se embolaram, não estão conseguindo fazer. Como é que a gente vai fazer? Como que você vai fazer? É simples. O que você vai fazer? Você vai invocar a instrução normativa, tá? Instrução normativa que foi editada pelo Ministério da Previdência justamente com esta finalidade. A finalidade de quê? De regular a aplicação, tá? Regular a aplicação do quê? A aplicação das regras contidas na Lei Complementar 142 no âmbito do regime próprio, tá? Ela diz isso, ela obriga ou ela orienta os estados e municípios como fazer. E ela já fala assim, ó, em razão dos mandados de injunção, para você aplicar a Lei Complementar 142, você precisa fazer o seguinte, tá? Então, ela já manda você fazer tudo isso aqui que eu falei até agora, tá? E fala também da conversão. Lá na instrução normativa estão previstos os fatores de conversão que eu citei ainda agora, tá? Além disso, o que ela impõe? Ela impõe que o servidor com deficiência para se aposentar tem que ter o quê? Tem que ter 10 anos de serviço público no mínimo e 5 anos no cargo em que vai se aposentar. Veja só, né? É uma situação que já existe na regra geral e que está sendo reportada também para a aposentadoria do servidor com deficiência. Por quê? Porque esses são requisitos de segurança, tá? O objetivo é impedir que o cidadão chegue no serviço público hoje e se aposente amanhã. Então, esses requisitos de segurança aqui, tá? Esses requisitos de segurança, eles estão também sendo implementados, estão também sendo exigidos onde? Estão também sendo exigidos no caso de aposentadoria de servidor com deficiência. Bruno, legal, eu vou conseguir fazer tudo isso, tá? E aquela perícia biopsicossocial que você falou, Bruno, tem que fazer também? Tem que fazer também. Quem vai fazer é o ente, né? É o Estado de Minas Gerais, seja por intermédio do Poder Judiciário, seja por intermédio do Ipseng, cabe a ele decidir quem vai ser o responsável por isso, beleza? Beleza, Bruno. Mas olha só, fez a perícia, tá tudo ok, tá tudo bonitinho, e agora eu quero me aposentar. Como é que vai ser o cálculo dos meus proventos? Aí é que tá a notícia, infelizmente, ruim, né? Porque, infelizmente, não, vou até passar vermelho aqui para você poder entender. Média contributiva, tá? Média contributiva. A aposentadoria pela média contributiva,
é aquela aposentadoria em que considera-se o quê? O histórico das suas contribuições, tá? O histórico das suas contribuições. Então, se você, ao longo do tempo, contribuiu com valores menores, pode ser que esses valores, sim, influenciem na concessão do seu benefício. Bruno, não tem jeito de eu me aposentar com minha última remuneração? A única forma de você se aposentar com a sua última remuneração é você provar que preencheu os requisitos para a aposentadoria de servidor com deficiência antes de 31/12/2003. Por quê? Porque se você não preencheu antes dessa data, infelizmente não há direito adquirido à forma de cálculo, tá? Então vai se aplicar a média no seu caso. E lembrando que as aposentadorias por idade ainda são proporcionais. Depois de calcular a média, você ainda tem que aplicar a proporcionalidade. E o que é pior? Tá, Bruno, me aposentei com a média. Eu vou ter os mesmos reajustes de quem está na ativa? Não, não vai ter os mesmos reajustes. Por quê? Porque desde 31/12/2003, a regra agora é o quê? É recompor o poder de compra. É preservar o valor real do benefício, do município, do benefício, tá? É preservar o valor real do benefício. Então, você só vai ter o quê? Reposição da inflação, ok? Quem define o índice? O Estado. Se o Estado não definiu o índice, você tem que invocar a aplicação do índice que é utilizado no INSS, no caso, o INPC, ok? Poxa, Bruno, então ficou ruim, né? Realmente, não é muito fácil. Mas por que é assim, Bruno? É assim pela ausência de regra, né? A ausência de regra faz com que o cálculo seja feito com base na Lei 10.887 de 2004, tá? Que é a regra que trouxe a média para todo mundo que ingressou no serviço público ou que preencheu requisitos para aposentadoria a partir da edição, ainda em fevereiro, da medida provisória 664, tá? Veja só o que acontece. Bruno, isso aqui significa que eu só posso me aposentar por essa regra? Não. Você, enquanto servidor, que tem direito à aposentadoria especial, pode fazer uso de qualquer regra geral. Qualquer regra geral, tá? Não precisa, eu só posso me aposentar com aposentadoria especial. Não, a aposentadoria especial é um benefício, tá? Ela é um benefício, ela é um plus a mais para quem está nesta condição, o que não afasta o direito dessas pessoas à aposentadoria pelas regras gerais, beleza? Beleza, Bruno, legal, eu posso me aposentar mais cedo, mas eu não vi vantagem. Tá? Por quê? Porque eu perco proventos, eu perco minha remuneração e eu preciso da minha remuneração. Tá? Sem ela eu não vou conseguir, vamos dizer assim, me manter. Então, eu gostaria de manter ela, então, vou ter que esperar, né? Vamos dizer assim que você é um daqueles que está nas regras de transição, tá? Nas regras de transição que vão autorizar a sua aposentadoria com última remuneração e com reajuste comando por base e paridade. Por exemplo, artigo 6º da emenda 41. Bruno, eu quero esperar chegar lá. Posso? Claro que pode. O benefício aqui é voluntário, tá? E eu não vou ter vantagem nenhuma por ele nesse período? Claro que vai, claro que vai. Tá aqui, ó, a vantagem, abono de permanência. Linhas gerais, o que é o abono de permanência, Bruno? Abono de permanência é a gratificação que o servidor recebe. Por quê? Porque ele preencheu os requisitos para se aposentar, mas quer continuar trabalhando, tá? Essa gratificação ele vai receber, por quê? Porque ele pode se aposentar, mas não quer, ok? Essa gratificação tem que valor, Bruno? Tem o mesmo valor que você paga de contribuição previdenciária. Então, se você paga R$1.000, o seu abono é de R$1.000. Se você paga R$500, o seu abono é de
R$ 500, ok? Beleza, Bruno, gostei muito desse abono, mas eu já andei ouvindo por aí que não tem a possibilidade de concessão de abono em aposentadoria especial, Bruno. Por quê? Porque o abono só pega as aposentadorias das regras gerais, né? E também algumas regras de transição. É isso mesmo? Não, não é isso mesmo. Tá aqui, ó. Supremo Tribunal Federal. Agravo em recurso extraordinário 782.834. Cabe abono de permanência nas aposentadorias especiais, tá? Cabe, tá aqui, ó, decisão do Supremo. E já tem mais decisão também nesse mesmo sentido. Então, meus amigos, se você tem condições de continuar trabalhando, tem a possibilidade de obter, né, uma aposentadoria por uma regra de transição que vai te dar direito à última remuneração do cargo efetivo e a paridade depois de aposentado, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Faça o quê? Peça o seu abono de permanência. Não quero ir para casa, Bruno. Eu quero continuar trabalhando. Continuar trabalhando me faz bem, tá? Me faz bem. Eu posso ir para casa? Posso. Não quero ir? Não quero. Então peça abono de permanência, tá? Só para encerrar a nossa fala, é importante o seguinte. Muita gente confunde a aposentadoria do servidor com deficiência com aposentadoria por invalidez, né? Nossa, mas como é que tem uma regra dessa? Se o servidor que tem incapacidade laboral tem que estar aposentado por invalidez? É simples, senhores. O servidor com deficiência, ele não tem incapacidade laboral, tá? Ele tem uma limitação, como a gente viu lá no conceito. Mas essa limitação permite que ele trabalhe. E, no exercício do seu trabalho, com esta limitação, ele utiliza-se da sua capacidade plena, tá? Ela é limitada, ela é reduzida? Até pode ser, mas ela é plena dentro dessas limitações. Quando falamos em invalidez, estamos falando na impossibilidade de se exercer qualquer atividade laboral. Tá? Ou melhor, incapacidade e impossibilidade de exercer as atribuições do cargo. Não é o que acontece com o servidor com deficiência, ok? Outra questão, Bruno, me tornei deficiente após o ingresso no serviço público. Eu entrei no serviço público, eu não tinha nenhum problema, aí o que aconteceu? A limitação surgiu após, seja por um acidente, seja por uma questão congênita, seja o que for. Como é que fica? Eu vou poder estar enquadrado nessa regra? Vai, claro que vai, tá? A superveniência da deficiência autoriza também a concessão do benefício com base na Lei Complementar 142. Tanto é que a própria lei já diz como devem ser tratados esses casos. O servidor que entrou ou que era antes de ser, já nessa condição, ele era uma pessoa que não tinha problema, então estaria enquadrado na regra geral e que no curso da sua vida laboral, no curso do exercício do serviço público, se tornou uma pessoa deficiente, inclusive falando de alguns casos de conversão, tá? Então essa situação também está regulada. Essas duas preocupações não precisam existir, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Para finalizar agora de fato, sim, tá aqui, ó. Como eu disse para vocês, né? A gente se apresentou no início e a gente já tem algum tempo aí de história no regime próprio. Trabalhamos aí com o regime próprio desde 2003 e ao longo dessa história nós conseguimos editar essas 4 obras, além de uma série de artigos que nós publicamos aí. Nossa coluna você vai poder ver lá no site. Então quem tiver interesse, está aí à disposição para conhecer um pouquinho do nosso currículo. Pode ir ao site, pode visitar essas obras, pesquisar aí que vocês vão encontrar informações, ok? O meu muito obrigado, nossos contatos diretos para você poder mandar suas informações, né? Para você poder trocar ideias sobre regime próprio. Lembrando que a sua dúvida deve ser encaminhada
para o e-mail do sindicato, tá? Agora, quer trocar informação, quer falar de jurisprudência, quer alguma coisa, descobriu uma coisa nova aqui, pode mandar também no nosso e-mail, tá? Tá aí os nossos contatos diretos, nossos e-mails, o Facebook do site, né? O nosso Facebook e o nosso site. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade de encontro.